Bom dia, pessoal. Então hoje, né, nós vamos começar a aula um pouco mais tarde, porque vocês tiveram aí, né, as orientações com relação ao curso, né, com a Danilze. A Danilze é experiência própria aí do próprio curso. Já passou em vários cursos na prova que vocês vão fazer agora, que é a prova que é objetiva. Só que o concurso não é só prova objetiva, né? Então, o que eu quero dizer, dando o exemplo da Danilze, que ela começou a estudar, estudou o primeiro ano, não passou no primeiro ano, estudou no segundo ano. Aí depois ela passou mais de um concurso já. Na prova, o que? Objetivo. E ela estava aguardando o último concurso, eu não sei como que ficou, ela estava aguardando as outras fases do estudo. Então, né, que nem eu falo para vocês, quando a pessoa estuda, uma hora passa, não tem jeito. Eu também sou prova viva disso, estudei várias vezes. No primeiro concurso você não passei, né? Porque o concurso hoje não é que nem antigamente, é bem mais concorrido, ainda mais quando vai subindo o quê? O grau do concurso. Então aí você vai estudando, e chega um momento, você chega a um patamar que você começa a passar em vários concursos do mesmo grau. Aí você passa, aí eu tenho certeza que você não para naquele concurso. O cara fala que vai parar, mas normalmente a grande maioria não para. Ele passa naquele concurso, aí ele já vê assim, ó, se eu estudar mais um pouquinho, porque as matérias básicas repetem-se muito em concurso, ele continua estudando um pouco mais e vai o quê? Almejando outros concursos. E como a Danilson falou aqui, esse concurso específico de vocês só não passa, vocês não têm concorrentes que nem outros concursos, vamos dizer assim. Porque na hora que você vê no final, vocês podem fazer aí o último concurso, eu falava isso, o pessoal não acreditava, no final sobra a vaga. Tem mais inscritos que a vaga. Aí, no final, vai afunilando e sobra a vaga. Então, ou seja, você não tem aquele. Ou seja, se você fazer o mínimo em tudo, você vai ter sua vaga lá garantida. Normalmente isso acontece também no concurso da polícia, que é quando é concurso da polícia para soldado, que é 1.000 vagas, né? Porque é muitas vagas, aí vai tendo vários critérios e vai eliminando. Quando o concurso a vaga é menos, aí já complica, aí porque você já vai, além de ter que fazer uma pontuação acima da média, né? Você, se você não fizer, tem o outro, você tem um concorrente do lado. Agora aqui, todo mundo pode ajudar todo mundo, não precisa se preocupar que se você fizer a sua parte, todos irão o quê? Passar. Então, só para vocês terem aí um currículo, atualmente eu sou oficial da Polícia Militar, dou aula no Ovilha aqui há mais de 6 anos, né? Sou formado em matemática, direito e bacharel em ciências militares. Tenho 3 cursos de pós-graduação na área penal, processo penal, direito penal e legislação penal. E estou agora terminando o curso do mestrado em administração pública. Certo? Então, iremos trabalhar com vocês essa parte aí da legislação penal. E à noite, eu irei trabalhar a legislação penal e também o direito o quê? Administrativo. Aqui eu não peguei o direito administrativo, como a Sol falou, por horários, né? Porque à noite o meu horário é porque eu trabalho durante o dia, né? Eu trabalho durante o dia e aí à noite que eu concentro as minhas aulas. À noite eu dou aula de segunda a sexta e também dou aula na Faculdade Una de Direito Penal, certo? E vocês vão ver que na apostila de vocês não vão seguir a ordem da apostila não, certo? E que nem ela também disse, se vocês terem 4 aulas, isso eu acho para mim até o mais viável, porque a gente consegue começar um conteúdo, né, e terminá-lo, dependendo aí, na mesma semana, por exemplo, certo? Agora, vamos começar hoje. Hoje, especificamente, nós vamos dar o quê? Uma noção para vocês entenderem. Vocês vão ver que vocês vão aprender muito mais aqui do que está no conteúdo de vocês. Porque, por exemplo, eu falo crimes contra a administração pública praticados por funcionário. Vários critérios, vários requisitos do crime não está no edital. Mas para vocês terem um entendimento melhor, a gente tem que fazer uma introdução. Não vou dar aula de direito penal para vocês aqui, porque não temos tempo. Mas pelo menos uma noção básica, né, do que é crime, do caminho do crime, do que é um crime tentado, para vocês entenderem, né, o sujeito ativo, o que é isso, dos crimes em geral. Vocês vão ver que nós vamos ver mais do que está aí. Ou seja, eu vou dar uma introdução para vocês aqui e vocês vão ver que na prova mesmo eles cobram o quê? O básico. Mas nós não vamos ficar aqui somente com o básico.
Nós vamos o que? Aprofundá-lo, e vocês estarão preparados tanto para essa prova, até mesmo já com a base para estudar o que as provas que a questão será cobrada do nível mais elevado. Porque você pode, dentro de um conteúdo, cobrar a questão mais básica e uma questão mais aprofundada. No nível aqui, nós vamos acompanhando as provas, normalmente é você saber o que é um crime de concussão, o que é um crime de peculato, o que é um crime de prevaricação, né? Você já acerta a questão. Só que pode ter outras perguntas. Então nós vamos trabalhar também essas outras o quê? Perguntas. Beleza? E começa hoje. Hoje vamos ver, vocês já vão ter muita matéria, amanhã vai uma matéria. Não tem aqui lá, que nem na escola, o primeiro dia não tem nada. Vocês vão ver que tem matéria hoje. E vai só acumulando e vocês não podem deixar acumular. Porque se acumular, no final, né? Aí você não começa a entender mais é nada. Certo? Essa semana e a outra nós já encerramos, por exemplo, crimes contra a administração pública. No mais tardar na terceira semana, já começamos o quê? Lei de tortura, por exemplo. Ou seja, a gente vai sempre, vai acabando e vai vindo matéria, e você tem que sempre vir estudando as matérias o quê? Anteriores, para afirmar, porque senão logo chega lá no final, você só sabe a última matéria, não sabe o quê? A matéria inicial. Hoje o estudo tem que ser o quê? Constante. Deixar de assistir Big Brother, deixar de assistir aí a novela e dar o seu horário o quê? De estudo. Alguém tem alguma pergunta? Então, beleza. Então, gente, nós vamos aqui umas noções gerais. Todo crime previsto aí no Código Penal ou na legislação penal, ele visa a proteger algum bem. Ele visa proteger alguma coisa. E isso no direito nós chamamos de bem jurídico tutelado. O tipo penal protegendo algum bem. Por exemplo, o crime de homicídio. Qual o bem jurídico tutelado pelo crime de homicídio? O crime de homicídio, ele tutela o quê? A vida. Ele protege a vida. Então, qualquer livro de direito penal, quando vocês pegarem para estudar, artigo 121 do Código Penal, lá vai ter um item falando bem jurídico tutelado pelo crime de homicídio. E qual que é esse bem jurídico? A vida. O crime de roubo. Qual o bem jurídico tutelado pelo crime de roubo? Aí lá você vai ter lá que o bem jurídico é o patrimônio. Crime de estupro. Qual o bem jurídico tutelado pelo crime de estupro? Dignidade sexual. Então, dependendo do crime, ele tem um bem jurídico que ele vai o quê? Proteger. Então, entendido o bem jurídico, aí eu pergunto, qual o bem jurídico tutelado pelo crime de funcionário público contra a administração pública? Por que eu coloquei aqui
crime de funcionário público contra a administração pública. Isso aqui não é um crime, não é crime, né? Isso aqui é o título. Dentro desse título eu terei vários crimes. Certo? Nós vamos ter lá crime de peculato, concussão, prevaricação, condescendência criminosa. Vários crimes que iremos o quê? Estudar. Mas, se o crime é de funcionário público, qual o bem jurídico que ele vai tutelar? Por exemplo, o crime de peculato. O crime de corrupção passiva que está lá. Qual o bem jurídico? E já foi questão de prova. Marque a alternativa incorreta. Marque a alternativa, todos estão corretos, exceto. E lá estava. O bem jurídico tutelado pelos crimes de funcionário com a administração pública, ou ele fala lá, o crime de peculato protege o patrimônio, o crime de... Por quê? Se você ver, se nós vamos ver, quem já estudou direito aí, vai ver que se eu tirar de alguns crimes de funcionário público contra a administração pública, se eu tirar a expressão funcionário público, ele vira outro crime contra o patrimônio, por exemplo. O crime de peculato, se você tira ali o funcionário público, ele vira o crime de apropriação indébita em uma das suas modalidades, ou até mesmo o crime de furto. Porque o peculato ele tem várias classificações segundo a doutrina. Eu tenho peculato apropriação, peculato desvio, peculato culposo, peculato mediante erro. Aí nós temos várias modalidades de peculato. E o peculato, dependendo da sua modalidade, você tira para funcionário público, ele vira crime de apropriação indébita, ele vira crime de furto. Certo? Então, qual que é o bem jurídico tutelado para esses crimes? E nós vamos estudar todos os crimes. Você não precisa saber todos os crimes do Código Penal, da legislação especial, mas você tem que saber todos esses crimes que são de funcionário público ou da administração pública. Que lá eles colocam assim, um título. Das alternativas abaixo, qual é o único crime que não é de funcionário público ou da administração pública? Se você já decorou os que são de funcionário público ou da administração pública, o que tiver lá diferente é que você vai marcar. Então nós temos que decorar o quê? Todos de funcionário público contra a administração pública. E isso nós vamos ver aqui durante as aulas. Então, o crime de funcionário público contra a administração pública, o bem jurídico tutelado por eles é a moralidade e probidade da administração pública. É a moralidade, é o bom andamento, é a regularidade da administração pública. Só para vocês terem uma comparação, o crime de furto, a pena do crime de furto é de 1 a 4 anos. O furto praticado por funcionário público, dentro da modalidade do peculato, furto que nós vamos ver aqui, é de 2 a 12 anos. Vamos ver como de aumenta de 1 para 4 furto, e para o peculato furto de 2 a 12 anos. Porque você espera, né? Você espera do funcionário público, nós temos que saber também o que é funcionário público para efeitos penais. Você espera do funcionário público que ele trabalhe bem. Que ele trabalhe segundo as normas, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é os limites que vocês vão estudar lá na administração pública, né, que está no artigo 37, que a gente conhece aí pela expressão LIMP. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso vocês vão ver lá em direito o quê? Administrativo. Então, dentro do conteúdo de vocês, que nós vamos ver, de noção geral, você já tem que saber, esses crimes que estamos estudando aqui, protege o quê? Qual que é a preocupação com ele? Não é com patrimônio, não. Vocês vão ver que o peculato é quando o funcionário público, no exercício do seu cargo, ele apropria de um bem que ele recebeu. Ou seja, ele está dando um desfalque na administração pública.
Ele está apropriando daquele bem que ele recebeu no exercício do cargo, então ele está dando um desfoque patrimonial. Mas os crimes, primeiramente, de forma primária, não está preocupado com o patrimônio, não. Ele está preocupado o quê? Com a ação daquele funcionário público. Ele está preocupado, né, com a moralidade da administração pública. Se eu perguntasse para vocês, em gravidade, qual o crime mais grave? O homicídio ou um crime de funcionário público ou da administração pública? Por exemplo, o crime de peculato que eu falei com vocês aqui. Apropriar de um material, de um bem imóvel, dinheiro, que recebeu em razão do cargo. Qual o crime mais grave? Um homicídio ou um crime de funcionário público ou da administração pública? Eu não tenho dúvida que o crime mais grave é o homicídio. Porque quando você estuda o direito penal, o bem jurídico tutelado mais importante, qual que é? A vida, e depois vem se falando da sua liberdade. Então, nesse contexto, a vida é mais importante. Mas, se você é funcionário público, em um procedimento administrativo demissionário, é mais fácil você permanecer se você cometer um homicídio do que se você cometer um crime o quê? Contra a administração pública. Porque eles o quê? Não veem isso com bons olhos. Certo? Apesar de você ser condenado, pode ser condenado nos dois. Tá querendo falar, ó, o militar apropriou do bem, aquilo lá já não serve para nós. Mas se o militar matou uma outra pessoa, por que matou, né? O que aconteceu? Vamos ver. Ah, matou, foi um erro, né? Ou seja, a gente vê muito pior, assim, no contexto geral, de você estar na pessoa que você sabe. É lógico que tem um ponto de vista, né, gente? Mas o que eu estou falando aqui no procedimento administrativo. Normalmente, nesses crimes aqui, ó, você vai embora. É mandado embora por um procedimento administrativo demissionário, PAD. Agora, tem situações que o crime de homicídio você não é mandado embora, você continua, você permanece. Você cumpre a sua pena e acaba aqui permanecendo. Certo? Isso é só para mostrar para vocês o tal de gravidade. Pode ter gente que discorde, não tem problema. Mas eu estou mostrando para você a gravidade disso aqui, desses crimes aí, dentro do contexto o quê? Da administração pública. O funcionário público que fica cometendo corrupção passiva, por exemplo, ele fica recebendo ou aceitando promessas e deixa de cumprir o que? A sua função, que é a corrupção passiva, que está dentro dos crimes de função. O funcionário, ele está cometendo um crime contra a administração. Por quê? Em vez dele exercer o seu ofício, ele está recebendo vantagem indevida para deixar de fazer o que realmente tinha que ser feito. Ou seja, imagine você, né, tá lá, andando seu carrinho lá, parou, ao camarada exige de você uma vantagem indevida também, né? Ou seja, o que o camarada fala? Nossa senhora, polícia corrupta, né? E sai falando mal para todo mundo, porque já vê aquilo aí também com maus olhos. Independentemente do que o cidadão pensa, repare para você ver, quando a pessoa está com dúvida, quando a pessoa está com alguma dúvida, está no centro da cidade, ou em qualquer local, ele vê lá um guarda municipal e uma pessoa comum. Ele pergunta quem? O guarda municipal. Se tiver um agente penitenciário, ele pergunta o agente penitenciário. Se tiver o policial militar, ele pergunta o policial militar. Ou seja, porque ele vê nessas pessoas que estão prestando serviço de segurança pública um amparo, né? Para solucionar a dúvida. Imagina que você vai lá abordar o cara para pegar uma informação, aí ele começa a exigir de você uma vantagem indevida. Aí, né? Por isso que o direito penal, preocupados com isso, preocupado com a moralidade e probidade da administração, né, criou esses crimes que protege esse bem jurídico. Tranquilo? Então, guardem isso, que isso é importante para vocês entenderem até mesmo os crimes em si. Bom dia.
Sujeito ativo. No direito penal, o que é o sujeito ativo? É aquela pessoa ou coisa, né? É a pessoa que pratica a infração penal. É a pessoa que pratica a infração penal. Certo? Aquele que matou é o sujeito ativo que do crime de homicídio. Aquele que roubou é o sujeito ativo do crime de roubo. Certo? Aí eu pergunto, quem é o sujeito ativo dos crimes de funcionário público contra a administração pública? Percebam que eu coloco crimes de funcionário público contra a administração pública, porque existe crime de particular contra a administração pública. O próximo capítulo, esse é o capítulo 1. O capítulo 2, que começa do artigo 328, o título é crime de particular contra o quê? A administração pública. Exemplo, o crime de desobediência, o crime de desacato, o crime de resistência, né? Vou abordar, a autoridade vai abordar o cidadão desobedece, ou seja, então o cidadão é um particular cometendo um crime contra o quê? A administração. Certo? Por isso que você tem que ficar atento. Eu coloco crimes de funcionário público contra a administração pública. Beleza? Aí eu pergunto, sujeito ativo desses crimes, quem é o sujeito ativo? Quem pratica o crime? Esse crime quem pratica é o funcionário público. É o funcionário público. Que mais para frente nós vamos estudar o que é o funcionário público. Certo? Então, sujeito ativo dos crimes de funcionário público contra a administração pública é o funcionário público. Então, João, se não é funcionário público, ele não pode cometer o crime o quê? De funcionário público contra a administração pública. Nós vamos ver que tem uma exceção, mas João sozinho nunca irá cometer esses crimes. Irá cometer o outro crime, ou a conduta dele será o quê? Atípica. Beleza? Então, o sujeito ativo é o funcionário público. Sujeito passivo. Sujeito passivo aqui é a vítima do crime. Então, sujeito passivo no crime de homicídio é a vítima lá, que morreu, né? Ou, pelo menos, tentaram matá-la, né? Ela foi a vítima. Porque eu tenho um crime consumado e tenho um crime o quê? Tentado. Eu tenho um crime consumado e tenho o quê? O crime tentado. Quem que é a vítima dos crimes de funcionário público contra a administração pública? A administração pública, o Estado. Aí eles vêm falando lá, né? No crime de peculato. Vamos dizer que você vai lá no batalhão, vai lá fazer a sua inscrição lá no concurso lá, chegou lá no prédio, levou lá a sua mochila, celular, o celular da última marca, qual é o celular, o melhor celular tá tendo aí? Qual que é o melhor? O iPhone 5? iPhone 5? O 5 é, o iPhone leva o iPhone lá, deixa na mochilinha lá, que não pode entrar com o telefone. Aí você entregou o quê? O funcionário, público lá que tinha o local lá. Então ele está recebendo em razão da sua função. Na hora que você vai embora, seu iPhone foi embora.
Aí descobre que aquele funcionário pegou o quê? O seu iPhone. Ele vai responder por peculato, apropriação, que ele se apropriou de um bem que ele recebeu em razão do seu cargo. Certo? Aí eu pergunto, quem que foi a vítima desse crime? Eles falaram, tô falando assim, tudo aqui é questão de prova que já caiu. Só muda o exemplo ali, né, uma coisinha ou outra. Aí perguntava, o crime, né, se é o crime, quem que é o sujeito ativo, sujeito passivo. E nós estamos falando aqui agora do sujeito o quê? Passivo. Aí o cara fala, coitado do cidadão lá, perdeu o iPhone dele. Então ele é a vítima. Então a vítima é a pessoa que perdeu o quê? O iPhone. Não. Aqui, ele pode ser até a vítima secundária. Mas a prova te pergunta a vítima primária. A vítima primária sempre será o quê? Nesses casos aqui, qual que é o bem jurídico tutelado? A moralidade, a probidade. Probidade é a honestidade da administração pública. Então, se eu protejo a moralidade e a probidade da administração pública, se eu violo isso, é a administração pública que está sendo o quê? Vítima. Por isso que eu falei que nesses procedimentos administrativos envolvendo esses crimes, normalmente o funcionário público é mandado embora. Certo? Então aqui o sujeito ativo é o Estado. Administração pública. Certo? Então, vocês irão perceber que em alguns tipos de exercício não vai te perguntar quem é o sujeito ativo, não vai te perguntar quem é o sujeito passivo, não vai te perguntar quem é o bem jurídico tutelado desses crimes, não. Eles vão dar uma questão e vão cobrar esse conteúdo dentro da questão. Como naquele tipo de alternativas que perguntam, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto. Marque a alternativa se é verdadeiro ou falso. Aí no final vem com as alternativas, 1, 2 estão corretas, né? Então, seja desse tipo. Então, guardem bem. Os crimes de funcionário público contra a administração, eu tenho um sujeito ativo, é sempre o funcionário público. Eu tenho que ter o funcionário público. Sujeito passivo é o Estado, é a administração pública primariamente. Poderei em alguns crimes ter o cidadão como vítima secundária, porque ele também teve o quê? Uma lesão. No entanto, essa lesão do civil será indenizada, né? Porque uma coisa é direito penal, né? Outra coisa é direito civil, que trabalha essas o quê? Indenizações. E o direito administrativo. Porque o agente público, ele é responsabilizado em todas as esferas pelo mesmo fato. Ele comete um crime e responde na esfera penal, em decorrência do crime vai responder na esfera civil, e se teve dano também vai responder na esfera o quê? Na esfera administrativa e na esfera civil dano. Então eu cometi um crime aqui, penal. Processo administrativo, devido, pode ser uma transgressão, pode ser até mesmo o processo demissionário. Teve dano, veio na esfera civil para cobrar o quê? O dano. Ah, professor, o bis in idem. O que é o bis in idem? Ser responsabilizado mais de uma vez pelo mesmo fato. Bis in idem é dentro da mesma o quê? Esfera. Eu não posso ser punido duas vezes pelo mesmo fato no direito penal. Eu não posso ser punido duas vezes pelo mesmo fato no direito administrativo. Mas eu posso ser punido no direito penal, por um fato, pelo mesmo fato ser punido no direito administrativo e pelo mesmo fato ser punido no direito civil. Caiu na última prova. E a gente fala aqui, começamos na primeira aula falando. E vocês vão ver isso que nós falamos aqui várias vezes. Que vários conteúdos cobram, né, esse tema. Né? E como bem dito aí pelo nosso colega, caiu na prova passada. Como também caiu o crime de peculato na prova passada. Quem fez aula com a gente aqui, o ano passado, sabe que todas as questões que caíram na prova foram resolvidas em sala de aula. Todas. Não passou nenhuma. Na matéria de direito penal,
e legislação penal, todas foram. Inclusive eu acertei a redação, né? Eu ainda falei na sala, ó, estudem, porque a maior parte de vocês, porque normalmente a gente tem que caminhar no concurso da gente. E o concurso de vocês é agente penitenciário, vão trabalhar com o sistema penitenciário. Qual a finalidade da lei de execução penal? Foi até o primeiro concurso, né? Foi o primeiro concurso. Qual que é a finalidade da execução penal? Da lei 7.210? A finalidade do preso hoje não é ficar preso eternamente. Vocês vão estudar no artigo 5º que não existe prisão que perpétua. A finalidade é prepará-lo para voltar o quê? À sociedade. Então, todo o sistema de execução penal é preparado para isso, para você voltar. E lá isso chama-se o quê? Ressocialização, reintegração. Por isso, hoje nós vemos, aí, nós vamos estudar aqui na Lei de Execução Penal, nós temos aí a remissão, tanto por estudo quanto por trabalho. O camarada que trabalha, ele vai receber um valor, ele vai ter vários benefícios. Para que esse benefício? Para que ele seja preparado. Progressão de regime, livramento condicional, nós temos várias, saída temporária, permissão de saída, nós temos várias situações para o quê? Reintegrar o quê? A sociedade. Aí nós falamos várias, ó, isso aqui que eu estou falando hoje pode ser utilizado na redação. Tudo que eu estou falando aqui pode ser utilizado na redação. Agora, o problema é que eu sempre falei, né? Você chega aí fora aí pros meninos aí, quando eu dava aula de matemática, chega aí fora pro menino aí que está ali fora pegando dinheiro. Você fala com ele assim, me dá, você dá ele 10 reais, você dá ele 10 reais, ele fala que o negócio era 3, ele sabe que tem que voltar a 7. Mas se você armar para ele assim, 10 menos 3, armar no quadro, fazer isso para ele. Quanto que é 10 menos 3? Aí ele não sabe fazer. Porque ele não consegue associar o conhecimento que ele tem no algoritmo matemático que você tem que fazer. Né? Você fala com ele assim, para ser mais exato, né? Você dá 10 lá e menos 3,50. Ele sabe te voltar o troco. Você falar com ele, ó, se você falar com ele verbalmente, ele sabe. Agora, se você armar 10 menos 3,50, ele não sabe fazer. Mesma coisa. O camarada vem aqui, estuda legislação penal, que é o termo, que é o título que eles colocaram aqui. Cai numa prova lá, uma redação que tem tudo a ver com execução penal. Só que ele vai fazer redação, ele esquece tudo que ele aprendeu aqui. Então, na redação que estava lá, ele poderia falar da remissão, poderia falar de saída temporária, permissão, tudo para mostrar o quê? Que o sistema penal está o quê? Reintegrando. Como que eu reintegro? Dando, né, ele tendo a condição de ter um pecúlio, recebendo, para trabalhar, ou seja, progressão de, ou seja, tudo que a gente vai aprender aqui de tópicos é um cúmulo de conhecimento para você poder fazer o quê? Uma redação. Porque se você não tem conhecimento, você não faz redação. Se eu te dou um termo de redação que você não sabe nada, você não consegue fazer. Pode ficar estudando aqui que redação é introdução, desenvolvimento e conclusão. Não adianta, se você não tem conteúdo para introduzir e desenvolver, não tem jeito, né? Mas aí, então, até nisso você tem que ficar o quê? Atentos. Beleza? Então aí nós já sabemos aí o sujeito ativo, sujeito passivo e o bem jurídico tutelado. E por último, né, vamos falar aqui do caminho do crime. Isso aqui é exatamente para você, que todo o material que vocês vão pegar, vai ter sempre um tópico assim, admite tentativa. O que é admitir a tentativa? Porque o crime ele tem o quê? Um caminho. O crime tem um caminho. E ele começa da cogitação. Depois eu tenho a preparação, execução, e aqui eu vou ter a consumação. Então, primeiro você pensa, né?
Aquele exemplo que eu dei pra vocês. O camarada chegou com a mochila dele lá, deixou a mochila lá com o iPhone dele lá. Aí o funcionário público olha. Aí ele, ó, ele pensou, falou assim, tô precisando de um telefone. Começou a cogitar. Aí da cogitação do pensamento ele começa a preparar como que eu vou fazer aqui, como vou chegar ali, onde eu vou pegar, né, sem um camarada ver. Ele começa o quê? A pensar como ele vai fazer até ele começar o quê? A executar. O que que é a execução? É ele começar a praticar o tipo do verbo. O que que é o tipo, o núcleo do verbo do tipo penal? Quando você vai no crime de homicídio lá, tem lá, matar alguém. Então, quando ele começa a matar, que ele está começando o quê? A executar. Tudo que ele fez antes é cogitação e preparação. Ele pensou em matar a pessoa. Vai lá e começa a preparar. Vai lá, adquire a arma de fogo, adquire o veneno, adquire os meios para que ele possa o quê? Concretizar o crime de homicídio. Na hora que ele começa a matar, aí ele entra o quê? Na execução. E o direito penal, em regra, o direito penal, em regra, não pune a cogitação e preparação. Porque se ele punisse a cogitação, vários de vocês, todos nós aqui já estaríamos o quê? Presos. Porque quem nunca pensou em matar alguém, né? Ainda mais naquele momento de fúria. Quem nunca pensou, falar assim, ó, tá fácil demais cometer crime, tá fácil demais cometer crime. Eu vou roubar também, né? Tá fácil demais, hein? Então, quem nunca pensou em cometer o quê? Um delito? Só de você pensar de xingar alguém para ofendê-lo é o crime de injúria. Então, todo mundo aqui já pensou, se punisse a cogitação, a preparação, certo? Eu posso virar e falar com você aqui, ó, né? Fui ali adquirir uma arma, tô saindo aqui, no meio do caminho eu sou pego com a arma de fogo. Você ia fazer o quê? Ah, eu ia matar fulano. Ele não vai responder por homicídio nem tentativa de homicídio, não. Porque ele cogitou, ele preparou, foi lá com a arma de fogo e saiu. Ele não iniciou a execução. Mas ele será preso por porte ilegal de arma de fogo e outras infrações decorrentes, mas não em si pelo que? Homicídio. E tem, por exemplo, a quadrilha ou bando. Porque o Código Penal, artigo 288, já pune a pleno que? Preparação, cogitação da formação da quadrilha. Por isso que quando uma quadrilha assalta um banco, ele responde pelo crime de assalto, que assalto é o roubo, né? É o roubo. E também responde pelo crime de quadrilha. Porque o crime de quadrilha, só de você reunir para planejar com o intuito de cometer vários crimes, você já responde pelo crime. Por isso eu coloquei ali o quê? Em regra. Porque para punir a cogitação e preparação, o tipo penal em específico já tem que trazer o quê? Essa previsão. Você tá ligado aqui, no verdinho. Vai desligar e ligar? Falhou? Oi, oi. Tá no verde? Deve descer a bateria aqui, né não? Quê? Vamos só terminar isso aqui.
Oi? Deu? 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 Então, continuando, aqui eu inicio o quê? A execução. Então, o direito penal, ele se preocupa com o início da execução. Então, quando eu inicio a execução, aí sim o direito penal começa o quê? A punir. Aí eu inicio. Nem sempre eu chego o quê? À consumação. O crime de homicídio é o mais fácil para a gente ver isso, né? Vou lá, quero matar, inicio a execução, dou o primeiro tiro. Aí passa uma viatura, o camarada assusta, sai fora. Vem o cidadão aqui ou outra pessoa, socorre e leva para o hospital. Ele é medicado e não morre. Então ele iniciou a execução, mas eu não atingi o que? A consumação. Por circunstância alheia à minha vontade. Porque a minha vontade era te matar. Aconteceu um fato contrário à minha vontade que impediu o quê? O resultado. Então, nessa situação, eu falo que o crime, se eu inicio a execução e não conclui, eu falo que o crime é tentado. Então, vocês vão ver, né, quando estivermos estudando os crimes em espécie, que lá vai ter lá, peculato, admite-se tentativa. Por que admite tentativa? Porque ele recebeu, por exemplo, o bem, peculato de apropriação, em razão da função, ele queria se apropriar, mas por circunstância alheia à sua vontade, ele foi pego no momento que ele ia se apropriar. Então ele começou, mas não conseguiu concluir o que? Essa apropriação. Então ele responde pelo crime de peculato, mas na modalidade o que? Tentada. E como que isso se faz? Que nós não vamos estudar aqui. O juiz aplica-se a pena do consumado, mas na dosimetria da pena, no final, ele aplica o quê? Um redutor da pena. Então, a pena do crime tentado é a mesma do consumado, tendo um redutor em decorrência de ele não ter atingido toda a sua o quê? Finalidade. Não ter conseguido chegar ao fim da execução. Beleza? Então, só relembrando aqui que é importante, isso tem que estar no sangue de vocês, né? Dentro dos crimes praticados. Da próxima aula vamos entrar já na transparência e muita coisa já vai ficar fácil, porque nós já fizemos toda essa o que? Introdução. Então vocês têm que ter em mente que nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, sujeito ativo, funcionário público, sujeito ativo, quem praticou o crime é o funcionário público. Quem é o funcionário público? Vamos estudar na próxima aula. João não pode praticar um crime sozinho. Ou seja, se ele não é funcionário público, ele pode entrar na administração, pegar tudo, furtar tudo, que ele não comete crime de funcionário público na administração pública. Sujeito passivo é a administração, é o Estado. Por quê? O bem jurídico tutelado por esses crimes é a moralidade, é a probidade, é a honestidade, é o bom andamento da administração pública. Certo? Então nós temos sujeito ativo, sujeito passivo, bem jurídico tutelado, e nós temos também o crime, né? O intercrimes, né? Conhecido no direito, vai escrito intercrimes, caminho do crime, cogitação, preparação, execução e consumação. Por que isso? Porque vem escrito admite tentativa, porque tem crimes que não tem tentativa. Tem crimes em que o início da execução já é a consumação do delito. Como, por exemplo, o ato obsceno. Você fez o ato obsceno, já configurou o crime.
Os crimes de mera conduta, chamado pelo direito penal crimes de mera conduta, eles não admitem tentativa. Então, na hora que vocês leem lá, este crime admite tentativa, já caiu em prova, marque a alternativa errada. O crime de peculato admite tentativa, está correto. Vocês vão ver que o crime de peculato admite o quê? A tentativa. Porque eu posso tentar me apropriar do bem e não conseguir por circunstância alheia à minha vontade. Então eu respondo pelo crime de peculato, que a pena é de 2 a 12 anos. E no final ele tem o quê? Um redutor de pena. Beleza? Então nós vamos encerrar nessas noções gerais. Na próxima aula nós vamos já entrar nas transparências e depois vamos estudar o que o pessoal mais gosta. Porque em crime, o camarada quer estudar só o crime. O que é peculato, o que é corrupção, o que é prevaricação. E isso se torna então a parte mais fácil. Só que na prova vem perguntando essa parte que o pessoal não gosta. Que é sujeito ativo, sujeito passivo, bem jurídico tutelado, se admite tentativa. Quando o crime se consuma. Quando o crime se consuma. E tudo isso nós vamos ver. Nós vimos essa parte introdutória hoje e vamos ver o restante nas aulas do que? Seguintes. Então, essa semana, no final de semana, vocês vão ver que terão o quê? Muita matéria já para estudar o quê? Final de semana. Não estou falando que você tem que deixar de namorar, tem que deixar de beber sua cerveja, quem gosta, né? Refrigerante, jogar sua bolinha. Mas você bebe 3 vezes na semana, é uma vez só agora. Se você joga bola 2 vezes, é uma vez só agora. Se você namora todo dia, vai namorar agora menos, né? Estudar um pouco mais, né? Tudo, gente, na vida é o quê? Tem que se abdicar de alguma coisa. Porque eu já vou falar com vocês aqui. Aquele que quer fazer o concurso, mas levar a sua vida do mesmo jeito que estava levando, ele está perdendo tempo. Porque que nem eu disse para você aqui hoje, sobra vaga. Então o aluno não vai passar porque não atingiu o mínimo. Porque ele tentou levar o quê? A vida dele do mesmo jeito. Não tem. E não adianta também preocupar só com a prova objetiva, não. Ele já tem que começar a prova o quê? Prática. Eu estava lá também, nós coordenamos lá também a aplicação da prova prática. Porque a Polícia Militar foi contratada para auxiliar. Aí eu estava lá, ficava lá olhando lá. Porque hoje é gravado, né? Hoje é gravado. Mesmo sendo aqui, gravado, é gravado. O cara vai fazer a barra lá, ele sobe lá, vai fazer a barra, ele já sobe, já dá um. Aí o cara fala assim, não, zero, não valeu essa, é zero. Aí o cara já perdeu metade das forças. E o camarada acha que ia fazer barra, que nem faz na academia. Não, hein? Tem que pular lá, segurar. Levantou uma. Aí o cara, esticou o braço. E os caras ficam lá, né? E, gente, não vai. Não vai. Prova disso, todo dia que vocês devem conhecer aí, quem já trabalha na área aí, que foi reprovado. Na barra, na abdominal. Tem gente que faz bem barra, mas não faz abdominal. Então, hoje, nesse concurso hoje, o que passa em primeiro não é nem o que sabe mais conteúdo, não. É aquele que fez o quê? Um bom ponto no conteúdo. Um bom ponto o quê? Na atividade física. Então, vocês têm que quê? Uma boa pontuação. Então, você tem que se preocupar com todo o quê? O concurso. Agora, repito. Não dá para levar a mesma vida. Ah, não tem tempo de estudar. Você tem tempo de estudar sim. No seu hora do seu almoço, em vez de você dormir, ou ficar conversando fiado, ou ir no Facebook, você vai o quê? Estudar. Se você dorme todo dia 10 horas da noite, passa a dormir meia-noite. Estuda o quê? 2 horas. Se você levanta 7 horas ou 6 horas, né, agora de manhã você não levanta mais cedo, levanta 5 horas da manhã e começa a estudar. Certo? Então é isso que tem que fazer. Começa a perguntar, você vai perguntando os pessoal aí que estuda, que vai passando os concursos ali na mesa, todo mundo abdicou, fez isso uma hora, tem que fazer. Agora, tem uns também que quer jogar o candidato pro buraco. Fala assim, não estudei não fiz nada. Na sua frente, né? Não estudei nada, não fiz nada. É mentira pura. Ele fala que não fez nada, chegar você vai a nota dele lá em cima, porque ele está querendo desestimar você. Porque eu tenho uma palavra comigo, ou uma frase comigo que eu lembrei quando eu estava fazendo cursinho pré-UFMG, o professor falou comigo assim, ó, lembra-se, quando você está divertindo, seu concorrente está o quê? Estudando. Aí na hora que eu ia jogar minha bolinha, que eu gosto pra caramba de jogar bolinha, ó,
concorrente está estudando. Eu voltava para dentro e começava a estudar. Porque seu concorrente, que quando você sabe que seu concorrente está estudando, aí você começa a estudar. Mas você vai para casa uma semana, não vê ninguém estudando, acha que ninguém está estudando, aí você fica sem estudar. Então não façam isso. Mudem a sua rotina. Muda lá de forma que você consegue estudar 1 hora, 2 horas por dia. Aí vocês vão ver que no final vocês terão o quê? Sucesso. Não duvido disso. Mas aquele que quer continuar do mesmo jeitinho, ele vai continuar do mesmo jeitinho mesmo. Vai chegar ao final, não vai passar e vai voltar para o cursinho no próximo ano. Agora, não quer dizer também o cara que estudou que vai passar de primeira, não. Pode ser o cara que ficou muito tempo sem estudar. Que nem eu falei pra vocês, né? Eu fiquei 2 anos estudando para depois começar a passar nos concursos. Mas depois, quando você começa a passar em um, você passa no segundo, você passa no terceiro, né? Que nem na época, o primeiro ano que eu fiz concurso, eu não passei em nada. Aí no segundo ano eu já passei na Polícia Civil, Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro. Aí eu optei em ficar na Polícia Militar. Beleza? Então até a próxima aula e sucesso para vocês.